Muito bem, pessoal, mais uma vez aqui juntos, dando continuidade ao vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, nós falamos com o Jefferson aqui sobre balanço patrimonial e o aspecto financeiro desse relatório contábil. É bom que você assista primeiro o outro vídeo. Agora nós vamos falar sobre o DRE. Como é que o DRE pode ajudar o aspecto financeiro, as informações financeiras? Então, me fala um pouco a sua visão como financista em relação ao DRE. Bom, o DRE, diferente do balanço patrimonial, ele demonstra o resultado da empresa. O balanço ele dá a ideia de como está o patrimônio da empresa. O que ela tem de dívida, o quanto que o sócio colocou de dinheiro na empresa e o que essas dívidas e o dinheiro do sócio ele trouxe de retorno em forma de ativo. Já o DRE, ele mostra realmente se a empresa ela deu lucro ou não. E não só se ela deu lucro ou não. Como que foi que aconteceu esse lucro? Quanto que a empresa ela teve que gastar, de despesa e de custo para ter esse lucro. Então o DRE, de forma resumida, ele te dá esse parâmetro. Ele deu lucro e prejuízo, mas o que aconteceu para dar o lucro e prejuízo? E dentro das informações do DRE, uma das coisas que podem ser utilizadas é a periodicidade da emissão desse relatório, né? Sim. Você pode, por exemplo, fazer o relatório mensal para você ter um acompanhamento direto, né? E lá você vai ter sempre a informação, como é que está o lucro daquele período, né? E também a informação de você ter o relatório final anual, né? Onde você fecha toda a informação do lucro e prejuízo. Dentro do DRE, nós temos lá, quando nós fechamos o lucro de um cliente nosso, depois esse lucro ele é distribuído aos sócios, né? Alguns cuidados que devem ser tomados, que você analisa sempre junto com o pessoal da contabilidade, em relação a essa distribuição desse lucro, né? Que é justamente não permitir que o lucro seja distribuído se a empresa tiver algum tipo de dívida, né? Sim. Que tipo de análise você costuma fazer antes de passar as informações financeiras para os nossos clientes? Bom, primeiramente, se a empresa ela tem lucro, se ela realmente ela pode distribuir esse lucro. Se ela, por exemplo, tiver débitos com impostos, ela já não pode mais fazer a distribuição. Então, a gente dá uma analisada, vê realmente se a empresa está devendo alguma coisa para o fisco e ver se ela pode fazer a distribuição. Feito isso, existem outros parâmetros que a gente faz a análise e ver se a gente pode fazer a distribuição. Da parte do empresário, a hora que ele recebe o DRE, ele vai ver que a empresa dele teve lucro, ele vai ver que esse lucro ele passou por balanço. Então, cabe a ele decidir o que ele vai fazer com esse lucro. Está disponível para ele, o dinheiro está lá, ou ele já utilizou, ele já fez um adiantamento, enfim. Mas se ele tem esse dinheiro disponível, ele vai ter que analisar realmente o que ele vai poder fazer com esse dinheiro. E em alguns aspectos da tomada de decisão do empresário, é importante ele trabalhar essa questão do DRE, né? Por exemplo, quando ele faz o adiantamento do lucro, né? Quando ele faz o adiantamento do lucro, depois esse lucro ele tem que estar condizente com aquilo que foi de fato apurado no DRE. Exatamente. Porque às vezes a visão que o empresário tem em relação ao que é lucro é diferente da visão contábil do assunto, né? Com certeza. Na verdade, assim, às vezes ele vai fazer o cálculo pelas planilhas de Excel que ele utiliza no próprio sistema dele, ele vai dizer, não, mas o meu lucro foi tanto. Mas o lucro contábil é diferente, porque existem alguns tipos de despesas que entram, que não entram. Lá no DRE já vai sair abatendo os impostos, fazendo algumas provisões, coisa que ele de fato, talvez o dinheiro que sobrou para ele em caixa, talvez não bata com o que ele tenha no DRE. Então ele tem que tomar muito cuidado com isso. Exatamente, porque aí depois não vai bater uma informação com outra e pode até distribuir mais do que ele poderia. Né? Exatamente. Às vezes acontece de alguns clientes eles nos falarem que, olha, mas o resultado que eu tenho aqui ele é diferente do resultado que vocês têm, mas é bem comum que seja diferente mesmo, porque o que ele utiliza lá, primeiro que grande parte dos empresários, na hora de ele fazer os controles financeiros dele, ele faz regime de caixa. Isso. E a contabilidade é regime de competência. Aí já dá total diferença. Já então, só para ficar claro para quem está nos assistindo, né? O regime de competência, ele ocorre no momento que é competência daquele fato gerador. Exatamente. Então, por exemplo, se você tem o caso de um funcionário, né?
Aí esse funcionário, ele vai ter os lançamentos mensais dele em relação à despesa que ele teria, por exemplo, de 13º, na competência de cada um dos avos dos meses. Aquilo é feita a provisão todo mês. Para que chega no final do ano ou no final do período onde vai ser feito o pagamento, aquele valor já estava provisionado como despesa para a empresa. Então, automaticamente, não vai ser computado na hora que for feito o pagamento, né? Exatamente. E às vezes o empresário não entende, né? Porque ele faz o pagamento, só que aquilo já estava deduzido do que seria o lucro da empresa, né? Por causa do regime de caixa. Ele já considera, na conta dele, ele já considera como na hora que saiu o dinheiro do banco. E não necessariamente como a contabilidade vê, a hora que vê a folha de pagamento, faz todas as provisões. E é feito de acordo com o fato gerador. E uma outra coisa também, Jefferson, que a gente observa bem que tem problema, isso não é nem só pequeno empresário, não. Empresas já de porte maior, nós já tivemos casos de atacadistas que têm muita dificuldade de entender isso, que é uma coisa assim muito simples, né? É a questão do estoque, né? Então o que acontece? Ele compra a mercadoria, aí ele faz o pagamento para o fornecedor. Naquele momento que ele comprou a mercadoria, ele está achando que aquele pagamento que ele fez já foi computado como despesa, ou como custo, no caso, dentro do DRE. Mas isso só vai ocorrer quando essa mercadoria for consumida. Ou seja, se essa mercadoria estiver em estoque, ela vai constar ali no balanço, mas não vai constar como despesa. Então, como custo. Então, o que acontece em relação a isso aí? Ele tem uma visão completamente distorcida, né? Sim. Porque, na verdade, ele tem um estoque muito alto, mas ele não tem dinheiro na conta. Ele não tem dinheiro na conta porque ele gastou o dinheiro dele com o estoque dele alto. Só que quando ele vai ver lá no demonstrativo de resultado dele, como ele não consumiu aquela mercadoria, ele não teve aquele custo ainda, né? E isso dá uma distorção completamente diferente. Aí depois lá na frente ocorre o inverso, ele desova aquele estoque e ele tem um custo porque foi consumido aquilo ali, aí automaticamente ele tem uma situação completamente inversa. Né? E o que é importante também é fazer a contabilidade mensalmente. Porque acontece, pegando, por exemplo, a parte de distribuição de lucros. A distribuição de lucros ela corre no final do exercício. Mas o empresário, muitas vezes, ele vai fazendo adiantamentos de lucros. E o que acontece? Ele, na conta dele, ele vai fazendo adiantamento, e quando chega no final do ano, a contabilidade vira para ele e fala, mas não tem como você fez esse adiantamento não podia ter existido. Porque no resultado, lá no DRE, não sobrou todo o lucro que ele adiantou. Aí vai gerar um problema. Então, a partir do momento que você vai fazendo adiantamento e vai fazendo isso mensalmente de acordo com a contabilidade, você consegue chegar lá no final do ano e bater um com o outro. Entendi. E com certeza faz total diferença nos controles e até na parte tributária, né? Ah, com certeza. Porque no caso desse lucro aí, que ele diz que é o lucro que na verdade ele adiantou, isso poderia ser considerado pela legislação do imposto de renda como sendo prolabore, né? E consequentemente teria a incidência de INSS mais o IR na fonte sobre a tabela progressiva, né? Então, em torno lá de quase 30% só de IR mais de INSS, que dependendo da empresa pode chegar a 31%. Então, ou seja, mais de 50% iria embora somente de pagamento do fisco, né? Por conta de se for considerado como prolabore e não como lucro, que no lucro, no caso, é isento de imposto de renda, né? Exatamente. Beleza, nós vamos até gravar um vídeo especificamente para falar sobre essa questão da distribuição do lucro, para ficar claro para você essa questão que eu acabei de falar e vai ajudar você a ter um entendimento um pouco melhor. Então, quero agradecer o Jefferson aí nesses 2 vídeos que nós gravamos sobre o balanço patrimonial, DRE, a visão de um financista em relação a esses assuntos. Espero que tenha contribuído para você e que seja de incentivo para que você realmente busque uma orientação para que você possa aprender a utilizar esses relatórios. Aqui na Tactus, os nossos clientes têm um assessoramento de como pode utilizar um relatório para que realmente tenha condições de tomar decisões na sua empresa. Isso é fundamental sobre o papel de um contador diante de uma empresa para poder assessorar o seu cliente, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.